Acho que eu escorreguei e caí, sabe? Ah, entendi. Onde a gente parou, doutor? Então, a gente estava falando de éguas, de éguas prenhes, né? Então, aí Tinha fizeram. visto que se tivesse muita infestação, o potro poderia ser contaminado acometido por vermes também, se a gente não tivesse uma regularidade na vermifugação da égua. Certo? Isso, exato. Isso, aí perguntaram da ivermectina, Lucas, né? Se égua. Lucas perguntou se em éguas prens só dá vermectina. Tá. Eu não gosto de só dar um princípio ativo, independente do animal, tá? Eu sempre gosto de fazer a troca de princípio ativos, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Uma até para não ter resistência, né, do verme. Então, eu vou dar só ivermectina. A partir do momento eles podem criar um nível de resistência, eu não conseguir abranger todos os vermes, né, que a gente pretende aí eliminar. Tá? A gente tem um nível aceitável de ovos, né, por OPG, né, que é de 200 a 300 aí, né, então a gente faz esse controle pelo OPG também, mas a gente sabe que a ivermectina é o mais usado, né, a ivermectina, uma porque é de amplo espectro, ela pega bastante tipos aí de vermes e de classes aí, né? Então, é sempre o de primeira escolha. Eu acho que Oi, doutor. voltamos. Voltamos. Eu troquei telefone, tá? Vamos ver se isso melhora. Demorei um pouquinho Perfeito. porque eu troquei o telefone. Não, sem problema. Me ouve bem? Tô ouvindo, aqui tá funcionando normal. Então vamos continuar. Perfeito. Então tá, então a gente tinha dito da ivermectina para as éguas, ok? E aí a Sim. pergunta que nesse estresse todo eu não lembro A quem da, fez. o Lucas, se eu não me engano, da Não, mas ivermectina, né? teve uma pergunta assim, ó. Quando eu vermifugo a Hum. mãe, o potro é vermifugado automaticamente? Hum, Não quando a égua tá prenha, né? Quando aí sim o potro ao pé, aí a gente tem que vermifugar a mãe e o potro, Tá, tá? então o vermífugo não Mas passa para o potro através da mãe. não, não, não. Via transplacentária ou via colostro, não, tá? O que Tá, a gente impede vermifugando a mãe é que ela sim infeste o potro, tá? Agora, a vermifugação, não. tá. E aí, falando Tá? de potros, quando que eu vermifugo pela primeira vez um potro? Tá. O que eu gosto de fazer e o que a maioria dos colegas que eu conheço, o que a literatura fala, é começar a vermifugar a partir do primeiro mês de vida do potro, tá? Para diminuir o máximo possível a taxa de infestação do potro, tá? Além do que, a gente tem que lembrar que o potro é muito curioso, né? Então, a maioria dos potros tem o hábito de fazer coprofagia, tá? Então, desde o primeiro mês a gente já faz aí a vermifugação, né? Já entra com um princípio ativo. Eu particularmente nunca entro com um princípio ativo muito forte, a moxidectina. Lembrando que alguns potros podem ser intoxicados pela moxidectina, então eu tenho que ficar atento com isso, tá? Outra coisa, fiz o primeiro mês, dali no segundo mês, então com 60 dias de vida, eu repito a vermifugação desse potro, tá? E aí eu vou fazendo a cada um mês até a desmama, tá? Na desmama, então vermifugo no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto mês de vida, tá? Sempre trocando princípio ativos, tá? E aí o que eu costumo fazer? A ivermectina, ou dependendo do princípio ativo, não pega todos os vermes chatos, tá? Então aí a gente associa com praziquantel, tá? Então, no primeiro mês eu faço algum princípio ativo associado ao praziquantel, aí no segundo mês eu posso fazer só ivermectina, tá? Por que disso? Eu já peguei casos de potros, tá, com 2 meses, com 1 mês de vida, que logo de cara foram vermifugados com ivermectina, tá?
E o vermífugo fez, sim, o seu princípio, o papel dele, né? Ele matou todos os vermes. Porém, a propriedade não tinha um controle adequado e o potro já tinha uma alta taxa de verminose. E isso desencadeou uma compactação de intestino delgado, porque todos os vermes morreram e ficaram parados ali, o potro não conseguia expelir, né, através das fezes esses vermes, né, que no caso eram Parascaris equorum, né. Então eu tenho que ter um controle também disso para não fazer uma alta dosagem, então sempre fazer uma dose que o laboratório recomenda, né, isso geralmente já vem prescrito ali na caixa do vermífugo, tá? E aí a gente tem esse controle, tá? Lembrando ainda de potros, no 5º mês a gente faz vacinação dos potros, né? Então, já é um estresse a desmama por si só e fazer o ato da vacinação. Então, o que eu costumo fazer? Vermifugar primeiro, tá? Dar uns dias, fazer a vacina e depois de 15, 20 dias fazer a desmama, tá? Porque com o estresse do potro, se eu vermifugar, vacinar e fazer a desmama no mesmo dia ou muito próximo, vai ter uma taxa de estresse e ele não vai fazer uma absorção que a gente quer, desejada, tanto do princípio ativo do vermífugo quanto das vacinas, né? Então, sempre faço 15 ou 20 dias antes da data pré-estabelecida da desmama do potro. Entendi. E diga uma coisa, você prefere ou tem alguma regra de vermifugar em jejum ou alimentado, ou no período da manhã ou da tarde? Existe alguma regra? O princípio ativo e o vermífugo agem melhor se a égua, o potro, ou a égua prenhe, ou o cavalo for vermifugado em jejum? Uhum. Dia, ou seja, a ração propriamente dita, né? Então, esse dia o cavalo não come ração, come só o verde, e aí eu chego, independente da hora que for, vermifugo e faço o vermífugo, né? E aí, a partir daí, o cavalo fica de folga, tá? Potros dessa maneira, éguas que ficam em piquetes também dessa maneira, éguas prenhes eu não vinculo o estresse, né? Então, o que eu gosto de fazer, eu junto por lotes, né? Então, eu sei que eu tenho, sei lá, lotes de 10 éguas por piquete. Então, cada dia eu pego um lote, tá? Para não ter um estresse grande das éguas. Então, eu pego 10 éguas num dia e faço vermífugo. No outro dia eu pego outro lote de éguas que estão prenhes, faço o vermífugo, tá? Para não ter um trânsito muito grande e não estressar, tá? Porque às vezes, por mais que as éguas não estejam juntas, elas vão ver éguas saindo de piquete, voltando, elas podem começar a correr dentro do piquete e se estressarem, tá? Então eu gosto de fazer dessa maneira. Tá, então o ideal, pelo que eu entendi, seria o jejum, que é quase inviável e impossível, mas o jejum seria importante. Sim, eu acho importante, né? Se não conseguir, pelo menos não dar a ração, né? O volumoso não tem tanto problema assim, né? A gente sabe que aí a taxa de absorção de trânsito de estômago para intestino duram em torno de 3 a 5 horas, dependendo. Então a gente sabe que o volumoso não tem como a gente controlar muito, né? Então às vezes o cavalo passa com feno a noite toda e aí no dia seguinte eu peço para não pôr o feno de manhã, mas mesmo assim ainda no estômago tem volumoso. Sim, né? Sim. Então a ração, pelo menos, se possível, não dar ração no dia, e aí no dia seguinte cavalo de folga, mas com concentrado, alimentação normal. Tá. Doutor, de quanto em quanto tempo o doutor troca o princípio ativo? Ou de quanto em quanto tempo seria ideal a troca dos princípios ativos? Tá. Eu sempre gosto de fazer o seguinte: se eu sou chamado numa propriedade, né, e eu não conheço o histórico dali, por exemplo, eu faço vermifugação, o proprietário me relata, aqui a gente faz a cada um mês. Tá? Primeira pergunta que eu vou fazer: por que se faz a cada um mês? Tá? Tem um controle, né,
de OPG, né? Tem um controle para saber quais são os principais vermes, porque às vezes eu estou vermifugando com praziquantel e eu tenho outros vermes acometendo o plantel, tá? Então, primeira coisa, eu faço o OPG, vejo quanto vai dar, vejo quais vermes vão estar presentes ali, e aí eu vou instituir um protocolo para tratamento se tiver uma alta infestação. Se não tiver uma taxa muito grande, eu entro com um protocolo básico, então ivermectina associado a um outro princípio ativo, tá? Para pegar o máximo aí de vermes possível, e aí fazer esse controle a cada 3 meses, dependendo da taxa de OPG. Se eu fizer o vermífugo, depois de 3 meses eu repetir o OPG e diminuiu, e está dentro do limite aceitável, eu vou fazendo o controle, às vezes até por OPG, tá? Mas geralmente para não erradicar, e como os cavalos podem se reinfestar, né, porque a gente consegue controlar o equino, mas não consegue controlar o ambiente, né? A gente sabe, né, principalmente potros, né, voltando só a outra pergunta, a gente sabe que potros, geralmente quando nascem potros, a gente nunca vai deixar no piquete mais baixo da fazenda, sempre no piquete mais alto. Por quê? Potro nasce em época de chuva, né, em época de água. Então a tendência é a chuva vir e trazer toda a sujeira de todos os piquetes para o ponto mais baixo da fazenda, né, ou do aras que seja, né? Então esse piquete vai ser muito contaminado, tá? Então eu consigo evitar uma alta contaminação de potros, né? Então eu consigo controlar o animal. Depois de 3 meses diminuiu o OPG, eu vou equilibrando, tá? Eu vou mantendo esse controle, então com o OPG e com o vermífugo a cada 3 meses, que é o que eu gosto de fazer, tá? A troca do princípio ativo. Se eu fiz o OPG depois de 3 meses e diminuiu todas as taxas de vermes que poderiam estar presentes com o princípio que eu fiz, com os princípios ativos que eu usei na primeira vermifugação, na segunda vermifugação eu já troco o princípio ativo, tá? Por quê? Porque aí eu não vou criar uma resistência, né? Dá até para usar o gancho daquela pergunta que foi feita do uso só da ivermectina, né? Eu não vou usar, deu muito certo com a ivermectina, ótimo. Vou repetir a ivermectina, continuou dando certo. Aí na segunda, mas eu fiz ivermectina e aumentou, né? Eles podem ter criado uma taxa de resistência, né? Então a cada 3 meses eu faço a vermifugação e a cada 3 meses eu troco o princípio ativo. Certo. Então, no mínimo, se a gente dividir, eu vou no mínimo fazer 4 vermifugações anuais, tá? Então, com 4 princípios ativos diferentes. Exatamente. Então, eu pego só ivermectina, na segunda eu posso pegar ivermectina associada ao praziquantel, depois eu posso pegar amoxidectina associada com praziquantel, depois eu posso pegar fenzol associado só com a ivermectina. Então eu sempre vou trocando, tá? A maioria dos vermífugos que a gente tem disponível no mercado, eles sempre vão estar associados, na maioria das vezes, ivermectina com outro princípio ativo, tá? Sim. Então eu sempre vou trocando. Às vezes, eu fiz só ivermectina e agora estou fazendo ivermectina, mas ela vai estar associada com outro princípio ativo. Então a cada 3 meses, trocar o princípio ativo. Outra coisa que ajuda muito, além da gente fazer a troca de princípio ativo, né? Se possível, troca de piquetes, então fazer rodízio de piquetes, né? Então eu tenho um lote no piquete 1, fiz o controle, piquete 2. Por quê? Além de dar um descanso para a pastagem, para ela crescer melhor, né? Além do que os animais já vão ter batido, né, o piquete, eu vou conseguir fazer uma limpeza. Então, está no momento de roçar, cuidar do solo, então eu consigo recolher as fezes, né, que são aí, dependendo do local, é muito difícil você ter esse manejo de limpeza de piquete, né? Então, recolher as fezes, deixar o piquete limpo, dar um descanso e ir para outro piquete, né? O outro piquete já cansou, elas voltam, né, os animais voltam para o piquete 1 que já está tratado, e aí eu vou dando continuidade. Então assim eu consigo ter um controle, tá? Sim.
Outra coisa uma que pergunta... Pode falar, doutor. Só para concluir, outra coisa que é muito importante, quando eu vou fazer o OPG, eu nunca vou pegar as fezes direto do solo. Eu sempre vou pegar as fezes direto da ampola retal do animal, né, por via de palpação transretal. Era essa? Era essa. Era. Transmissão de é... pensamento. Eu sempre vou coletar direto da ampola retal através de palpação transretal. Tá? Então é sempre importante aí, criadores e tudo mais, pedir, solicitar para o médico veterinário fazer essa coleta. Tá? Ah, mas é muito fácil. Não, a gente sabe que tem riscos, então médico veterinário, se o médico veterinário responsável não pode ir, ele pode contratar alguém, né, de algum laboratório representante aí, pode contratar a Carol ou o Renan da Lavisu aí para eles fazerem essa coleta, né? Então faz a coleta através da ampola retal e aí manda para análise, tá? Ah, eu faço de todos os animais do piquete? Não, eu seleciono, se tem 10 animais, eu seleciono 2, 3 do lote e faço essa amostra. Na verdade, o que vai ser feito vai ser uma amostragem, né, do que alguns, provavelmente todos terão. Uma pergunta que passou depois que você faz a coleta, você pode deixar essas fezes em refrigeração? Quanto tempo você pode demorar para mandar isso ao laboratório? Tá, eu sempre gosto de fazer a coleta e já enviar, tá? Não precisa refrigerar as fezes, tá? Então, assim, eu faço a coleta, tá? Coloco geralmente numa luva de procedimento e mando as fezes para análise, né? Para fazer a amostragem. Se eu for fazer no momento, tá? Então eu coletei, tá fresco e vou encaminhar, tá? Eu vou sair da propriedade e já vou direto para o laboratório. Se eu for coletar, tenho que passar em outra propriedade para fazer a coleta, depois tenho que ir para outro lugar fazer coleta. Então eu coloco numa caixa com isopor, coloco gelo e condiciono dessa maneira até chegar no laboratório. Tá? E aí eu posso, eu coletei e não vou conseguir passar no laboratório hoje. Eu vou deixar ela no gelo, tá? Dentro da caixa de isopor. Geralmente o que a gente faz com amostra de sangue, né? A gente coleta, não vou conseguir, a gente deixa na porta da geladeira. A gente não faz isso com as fezes. A gente mantém dentro do isopor, tá? Com aqueles gelos sintéticos, funciona super bem. Eu posso mandar no máximo no dia seguinte. Tá? Mas se eu coletar e não for direto para o laboratório, eu condiciono com isopor térmico e gelo dentro. Tá, e aí passou uma outra pergunta assim, doutor, eu preciso realmente fazer toda a propriedade ou OPG para poder vermifugar? Se é uma propriedade, eu particularmente, que eu não conheço, e se eu tenho taxas de... É uma pergunta bem assim, polêmica. Porque assim, eu bem particularmente, polêmica. O que eu gosto de fazer, se eu chego numa propriedade e eu não conheço, eu já vou fazer o OPG, então, tem 10 lotes. No mínimo eu vou selecionar 3 animais de cada lote, tá? E vou fazer essa amostragem de OPG para ter um controle. A partir da segunda, da terceira amostragem, eu tive um controle. Né, eu estou dentro dos níveis consideráveis, eu não preciso mais fazer o OPG. Tá? Aí eu faço só o controle com troca de princípio ativo. Deixando claro que o doutor faz assim porque o doutor já conhece a propriedade. Né? Sim, exatamente, exatamente. Então, se eu não conheço, sim, devemos fazer o OPG para poder conhecer a propriedade que a gente trabalha e vermifugar corretamente, certo? Exato. Aí se na segunda amostragem, né, dessa propriedade que eu estou indo, eu conseguir controlar, aí eu vou controlando só com a troca do princípio ativo. Sim. Bom, como a gente está falando de vermífugo, eu vou dizer que na Lavisu nós temos 2 vermífugos com 2 princípios ativos diferentes, que é o Vertimax Gel, tá? Que é ivermectina 2%, e a gente também tem o Piraverme. O Piraverme é palmoato de pirantel e ele a 38,3%. E ele também, como o doutor disse, tem a ivermectina 0,4%. Então, dentro desses protocolos anuais que todos os veterinários fazem, sendo vermifugada 4 vezes ao ano, esses 2 vermífugos podem ser incluídos nestes protocolos. Sim. E troca de princípio ativo, certo? Pode. O controle,
aí a gente vai conseguir seguir um protocolo adequado para erradicar e ter o controle em cima da propriedade dos achados que a gente tem. Doutora, a gente já está quase chegando ao final, mas teve uma pergunta ali embaixo que passou que eu achei interessante. Doutor, tem visto muita resistência da ivermectina a campo? Tá. Da ivermectina, o único caso que eu peguei foi numa propriedade, tá? Todos os animais eram vermifugados só com ivermectina, e aí chegou num ponto, acho que eles estavam tomando na quarta, quinta dose, né? E aí na sexta dose começou a ter resistência, tá? Como disse, muito cavalo começou a ter emagrecimento, muito cavalo começou a ficar com pelo opaco, e aí fazia hemograma, achava que era babesiose, né, que a gente sempre vai pensar primeiro na babesiose, então a gente sempre tem que pensar em diagnóstico diferencial, também é muito importante, tá? Então sempre pensava-se nisso, e aí fez a troca do princípio ativo, né, associou a ivermectina a outro princípio ativo, e aí sim a gente começou a ter um resultado, tá? Foi a única vez que eu peguei resistência à ivermectina, tá? Deixando claro que essa resistência era porque a propriedade não fazia troca do princípio ativo, correto? Exato, corretamente. Então, assim, eu posso só dar ivermectina? Pode, mas não é o adequado, tá? A gente sabe que tem diversos princípios ativos aí, a gente sabe que alguns específicos para determinadas classes de vermes, né? Então, vermes chatos, nematóides, enfim. Então é importante a gente fazer a troca do princípio ativo, tá? A ivermectina, né, a gente tem um verme aí, o abronema, né, que acomete os cavalos mais aí em tempos quentes, né, que é a famosa abronemose, né? O tratamento é feito com ivermectina, tá? Então nesse caso específico, mas o cavalo tomou já um vermífugo há tanto tempo, né? Então eu vou dar um tempo adequado, vou fazer o tratamento sistêmico e clínico, né, curativo e tudo mais, mas também vou tratar eu vou dar um tempo adequado, vou fazer o tratamento sistêmico e clínico, né, curativo e tudo mais, mas também vou tratar com ivermectina. Nesse caso específico, eu repito a ivermectina, tá? Certo. Doutor, nosso tempo acabou e eu só tenho a lhe agradecer por toda a paciência. Pera um pouquinho, antes. Pode falar. Tem um pedido para a gente comentar aqui sobre os riscos da vermifugação injetável. O doutor podia falar um pouquinho? Posso sim. Eu não uso vermifugação injetável, tá? Porque elas são mais direcionadas para bovinos, tá? Então a gente faz uma ivermectina injetável, né? Faz um Dectomax injetável, né? Em equinos tem gente que usa, tá? Eu não gosto porque causa abscesso, tá? Então, geralmente tem que ser feito de via intramuscular profunda, tá? A gente sabe que a musculatura do bovino é diferente da do equino, tá? Sim. Então, eu não gosto, tá? Então, eu sempre prefiro usar o vermífugo oral, tá? E outra que para manejo, imagina você ter que vermifugar um lote de, sei lá, 50 éguas e entrar com 50 éguas no tronco e injetando, né? O vermífugo você coloca a égua na seringa e vai dando na boca e acabou, tá? Em troncos de contenção, aí, enfim.
Tá? Sem contar tratar o abscesso depois, né, doutor? Exato, né? E já peguei cavalo, né? Aí puxando um pouco pro lado da ortopedia, já peguei cavalo manco, tá? Com quase impotência funcional de um membro anterior, porque foi aplicado ivermectina injetável na tábua do pescoço. Só que foi aplicado um pouco fora da região e pegou ramo nervoso de coluna. Né? E aí o cavalo ficou manco porque fez um abscesso local e afetou parte nervosa periférica. Então eu não gosto de fazer. Tá? O único caso, e aí é muito específico, às vezes quando o cavalo pega miíase, tá? Eu faço ivermectina injetável, mas eu faço uma subdose, bem subdose, tá? Só para matar ali a miíase local, e aí no dia seguinte eu trato como miíase, como ferida aberta, tá? E os outros tipos de repelentes ali para matar essas miíases, tá? Que é Mas um é uma caso coisa bem muito... específico. É uma coisa bem específica, uma coisa bem particular, assim, não é um protocolo que você vai achar em literatura, tá? Então, até para quem está assistindo a gente, assim, é uma coisa empírica que eu faço, tá? Que, então o doutor faz, eu vou fazer. Não, primeiro consulta o médico veterinário, vê se tem a possibilidade de ser feito ou não, tá? Isso é uma coisa bem específica, eu não faço em todos os cavalos que tem miíase, né? Para quem tem aras aí, trabalha em fazenda, sabe que é uma coisa de rotina, às vezes, então não é em todo cavalo que eu vou fazer também. Tá? Entendi. Bom, doutor, nosso tempo acabou. Agora Perfeito. acabou. Eu queria agradecer imensamente a paciência de quinta-feira, de não ter dado certo e a gente ter caído muito e ter que repassar para hoje, o doutor ter a disponibilidade do seu sábado para nos atender e nos fazer essa live. Gostaria de agradecer a Aymara, que eu estou vendo o cabelinho dela aí do lado. Gostaria de agradecer muito. Beijo para você. Você é uma querida, viu? Vocês são queridos, vocês fazem o possível e nos ajudam muito, e vocês são ótimos. O laboratório só tem a agradecer a vocês. Tá? Muito obrigado. A gente que agradece e sabe que a gente está sempre presente aí, aposto para ajudar vocês. E nós também vocês. O laboratório está à disposição de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado a todos de terem assistido a live. E seguimos com as nossas próximas lives. Na semana que vem teremos outras. Doutor Bruno, muito obrigada. Doutora Aymara, muito obrigada. E até. Obrigado. Um bom sábado para vocês. Eu sei que vocês estão trabalhando, tá? Mas um bom sábado para vocês. Obrigado igualmente. E qualquer dúvida que alguém possa ter aí, quiser chamar tanto a Carol ou eu pelo Instagram, estou à disposição. Quem quer seguir o seu Instagram da sua empresa, qual que é o nome? @VetEcoSport, tá? Tudo junto. Tá? A foto ali é o logo da empresa. E aí lá tem alguns casos que a gente atende, algumas cirurgias que a gente faz, tá? Às vezes a gente posta casos clínicos lá também. Sim, sim. Um beijo a todos, doutor, muito obrigado, bom sábado, bom domingo e até. Obrigado, igualmente. Até, tchau, tchau. Tchau.